Nosso assunto hoje é sobre a parte de instrumentação de caldeiras. Então, em termos de instrumentação, dentro de um entendimento de malha de controle de automação, nós temos a parte de instrumentação. E a caldeira, ela tem 3 tipos de instrumentação. A instrumentação de segurança, que nós entendemos como as válvulas de segurança. Os senhores já sabem que a caldeira, por legislação, tem que ter no mínimo 2 válvulas de segurança. Então, esses são os dispositivos de instrumentação de segurança da caldeira. A caldeira também tem os dispositivos de indicação, que são os manômetros, os termômetros. Eles estão na caldeira como instrumentos de indicação de pressão, a pressão dada em kgf por centímetros quadrados, ou no sistema internacional Pascal. Pode ser dado lá em quilopascal. Certo é que aqui no Brasil o manômetro ele tem que trazer uma escala exatamente em kgf por centímetros quadrados. A outra escala pode ser a escala, como eu falei, do sistema internacional, que tem como a unidade de pressão Pascal. O termômetro é o outro dispositivo de indicação, instrumentação de indicação, que mostra lá a temperatura interna do vapor que está enclausurado na câmara de vapor. A unidade é grau centímetro. A outra escala pode ser Kelvin, pode ser Fahrenheit, mas como nós estamos falando de equipamentos aqui do Brasil, a escala usual, a unidade é grau centímetro. Agora é que vem exatamente o assunto de hoje, aonde a nossa falação é sobre a instrumentação de controle. Então a caldeira dispõe do pressostato, que é um dispositivo que tem como função mandar ligar e desligar o exaustor. O outro instrumento de controle da caldeira é a garrafa de nível, que tem a função de mandar ligar e desligar a bomba. Agora nós vamos falar primeiro da garrafa de nível, como instrumentação de controle, e como funciona então a garrafa de nível para mandar ligar e desligar a bomba. Então os senhores sabem, os senhores quando olharem para a garrafa de nível, vocês visualizarão também o que nós chamamos visor de nível, que é esse tubo de vidro que está exatamente mostrando o nível da água no interior da caldeira.
Então, em algumas empresas que eu já passei, fazendo inspeção, fazendo treinamentos, fazendo laudos, eu vejo alguns profissionais chamar de mangueira. Então isso ali é exatamente um tubo de vidro aonde ele recebe o nome de visor de nível, é parte integrante da garrafa de nível, que tem como função mostrar como está variando o nível d'água no interior da caldeira. E já tenho avisado e até insistido que os senhores que lidam com caldeira, os gestores de manutenção, os operadores de caldeira, o técnico de segurança, ou mesmo o engenheiro de segurança que esteja nessa empresa, os senhores têm que ter o cuidado de lá no visor de nível está marcado, primeiro, o nível desliga bomba, que está mais acima lá na marcação do visor de nível. Abaixo dele tem que estar marcado o que nós chamamos nível liga bomba. E mais abaixo tem que estar marcado o que nós chamamos nível crítico. Bom, agora nós vamos falar como acontece essa parte de controle da garrafa de nível para controlar o nível operacional da água no interior da caldeira. E já posso dizer para os senhores que o nível operacional da caldeira é exatamente aquele nível que fica entre o liga-bomba e o desliga-bomba. Então, a caldeira tem que trabalhar no automático exatamente quando está havendo consumo d'água para geração de vapor, o nível d'água no interior da caldeira está baixando. Então ele está baixando, chega a uma determinada posição aonde está marcado lá, liga bomba. O que vai acontecer é o seguinte: dentro da garrafa de nível tem 4 eletrodos. O eletrodo mais curto, contando de cima para baixo, o primeiro, é o eletrodo desliga-bomba. Abaixo do eletrodo desliga-bomba, tem o eletrodo liga-bomba, que é o segundo eletrodo de cima para baixo. E o terceiro eletrodo, de cima para baixo, é o que representa o nível crítico. Quando ele é descoberto, soa uma sirene avisando que a caldeira entrou em nível crítico. Ainda tem uma pequena camada d'água sobre os tubos de gases quentes da caldeira. Nós estamos aqui se reportando a caldeira flamo-tubular tipo horizontal. Pois muito bem, então como é que acontece isso? Quando, considerando a caldeira baixando de nível pelo consumo no interior lá do processo industrial, que está solicitando cada vez mais vapor, logicamente precisa de mais água para gerar esse vapor. O que é que vai acontecer? O nível está baixando, está baixando, está baixando. Quando essa água descobrir o segundo eletrodo de cima para baixo, que eu já disse para os senhores que é o eletrodo liga-bomba, esse eletrodo funciona como um sensor que manda a informação
para um relé chamado relé de nível. E esse relé de nível, ele vai agora mandar ligar a bomba. Agora vejamos numa situação que a bomba está ligada, logicamente está entrando água na caldeira. Essa bomba, ela foi calculada em suficiência para fazer esse trabalho, inclusive vencer as pressões que tem dentro da caldeira, e está entrando, então está enchendo a caldeira. Então o nível d'água no interior da caldeira está crescendo, como eu disse. E esse nível d'água, ele pode ser visualizado então pelo visor de nível, que é exatamente um ponto de monitoramento do operador de caldeiras. Então o operador está lá, ele está ouvindo a bomba funcionar e o nível d'água está crescendo no interior da caldeira, que é visível no visor de nível. O que é que vai acontecer agora? Quando a água tocar no primeiro eletrodo, que é o eletrodo desliga-bomba, esse eletrodo manda a informação para o relé de nível, que manda então desligar a bomba. Então o funcionamento normal do sistema de controle de nível da caldeira envolve essa malha de controle da garrafa de nível, aonde os eletrodos funcionam como sensores que mandam as informações para o relé de nível, e o relé de nível manda ligar a bomba. E esse sistema, senhores, ele tem que estar trabalhando sempre na posição de automático, porque lá no painel de controle nós temos a opção de ligar a bomba manual ou no automático. Mas quando a caldeira está operando, a posição lá no painel, no botão seletivo para isso, é colocar na posição do automático. Agora nós vamos falar de uma situação que nós vamos considerar como crítico, que pode acontecer. Exatamente utilizando-se aqui o conhecimento desse dispositivo, dessa instrumentação de controle da caldeira, chamada de garrafa de nível. Então, senhores, por algum motivo, a bomba que é responsável pelo enchimento da caldeira, que se tem que ter pelo menos duas bombas, uma reserva da outra, então a bomba quebra, por defeito mecânico ou por defeito elétrico, e nós não temos mais a bomba 1. Muito bem, então ainda dá para fazer a opção para trabalhar com a bomba número 2. Senhores, mas a bomba 2 também já estava com problema, a manutenção não cuidou a tempo e a caldeira está sem condição de trabalhar, porque não tem como encher, não tem como compensar o nível da água no interior da caldeira. Senhores, isso aí é muito crítico, porque a caldeira pode entrar em sobreaquecimento se os tubos de gases quentes forem descobertos. Por isso é que tem aquela marcação no visor de nível, chamado nível crítico da caldeira.
Então, quando isso acontece, quando soa esse nível crítico, essa sirene, no caso que não tem mais bomba para completar o nível operacional da caldeira, então, senhores, a caldeira está em risco de explosão. Então, existe um procedimento para que isso não aconteça. Então, esse procedimento é exatamente a utilização de um dispositivo chamado injetor, que nós podemos colocar ele como integrante da parte de segurança da caldeira. Então, nesse cenário de risco, o que é que vai acontecer? O operador de caldeira imediatamente tem que tomar a iniciativa de desligar o exaustor, porque o exaustor também é outro componente da caldeira que tem que estar trabalhando sempre no automático. Então ele desliga o exaustor, fecha as passagens de ar para entrada da fornalha, ele fecha lá as portas do cinzeiro, ele fecha lá a porta de alimentação de combustível. O que ele está fazendo é exatamente retirando a presença de oxigênio no interior da fornalha, porque lá ainda está havendo a combustão do combustível que está sob a grelha. Então ele está apagando a caldeira. Depois ele faça isso muito rápido. Depois ele segue para o injetor e vai então operar o injetor, porque o injetor é um dispositivo que, para trabalhar, e ele vai substituir a bomba para compensar o nível d'água, utilizando ainda o vapor remanescente que está dentro da câmara de vapor dessa caldeira. Se tudo ocorrer bem, se o operador tem domínio então da utilização do injetor, ele vai então compensar o nível d'água da caldeira e a caldeira não vai entrar em sobreaquecimento, porque nessa hora já está apagando a chama do combustível que estava queimando lá no interior da fornalha, já não tem mais gases quentes circulando pelo interior dos tubos de gás quente dos passos da caldeira e a caldeira está se estabilizando em termos de nível d'água. Então, dessa forma, a caldeira foi salva, diria assim, não está mais em risco de explosão. Eu já expliquei em um outro vídeo, onde eu falei sobre o aquecimento e o sobreaquecimento de uma caldeira. E lá eu explico que o sobreaquecimento de uma caldeira, o aço dessa caldeira vai ficar fragilizado, a sua tensão admissível pode cair, e cai muito, e a PMTA não é mais a PMTA de projeto. Então, a PMTA de projeto, a chapa foi visualizada para trabalhar em uma temperatura aonde é totalmente permissível e a tensão admissível atende, porque a PMTA eu já expliquei também que é calculada em função da
tensão admissível desse material. Mas quando esse material, no caso de uma chapa ASTM 285 grau C, se vocês observarem no gráfico que eu estou deixando aí ao lado, até 350 graus centígrados, a tensão admissível permanece a mesma. Mas se passar de 350 graus centígrados, essa tensão admissível cai, até usei o termo, abruptamente. Então, nessa hora, a pressão interna da caldeira, tendo então o aço fragilizado, e essa pressão interna está lá ainda uns 2, sei lá, 4 graus, 4 kgf por centímetro quadrado. O que é que vai acontecer? Isso é uma explosão, uma coisa absurda. Vai arrebentar a caldeira, porque os senhores têm que entender que a massa de vapor, ela está enclausurada na câmara de vapor, querendo se libertar. Então, a chapa está agora fragilizada e vai explodir. Funciona como uma granada. Senhores, aproveitando a oportunidade, eu servi o Exército. Eu sou oficial da reserva do glorioso Exército Brasileiro. 10º Grupo de Artilharia de Campanha. Conheço muito bem uma granada, conheço muito bem o obus 105mm, conheço muito bem o canhão, conheço muito bem uma metralhadora .50. Mas eu quero falar é da granada. Senhores, a granada, considerando a granada que sai lá do obuseiro, essa granada tem uma carga de projeção que nós carregamos na peça de artilharia e nós lançamos exatamente a granada no alvo que nós queremos então atingir. Essa granada que está agora projetada contra o alvo, ela tem uma espoleta exatamente lá na frente dela, para quando ela tocar no alvo, explodir. Então essa explosão, ela causa um estilhaçamento, ela causa deslocamento de ar. Então assim é o que os senhores já assistiram vídeos, já viram comentários de caldeira voando de 100 a 200 metros, pedaço de aço por tudo que é canto. Pelo amor de Deus, isto pode acontecer. Bom, frente a essa explicação, os senhores perceberam como é importante a garrafa de nível para controlar o nível operacional da água no interior da caldeira, que é exatamente aquele nível d'água entre a ponta do eletrodo, primeiro eletrodo de cima para baixo, e a ponta do segundo eletrodo de cima para baixo. O primeiro eletrodo é o desliga-bomba e o segundo eletrodo é o liga-bomba. E essa bomba tem que estar funcionando sempre no automático. Bom, agora nós vamos concluir a explicação da instrumentação de controle, falando então do pré-exostato. Senhores, a caldeira, ela tem que fornecer para o processo industrial uma pressão
e uma vazão de vapor. Então, a pressão ela é dada por kgf por centímetros quadrados. E a massa de vapor que ela está produzindo é dada por kg por hora, que é exatamente o fluxo de massa de vapor que segue para o processo industrial, aonde essa massa de vapor está sendo requisitada para atender lá o processo industrial. E posso falar para os senhores que esse processo industrial, ele tem características. Lá no processo industrial, eles vão precisar de uma vazão de vapor. E essa vazão de vapor é exatamente aquele vapor que está produzido pelaquela massa d'água que eu falei para os senhores no controle da bomba, do enchimento da caldeira para manter o nível operacional. Então essa água aí vai se transformar em vapor e atender lá o processo industrial. Muito bem, mas tem uma outra variável que é exatamente a pressão operacional para o equipamento que está no processo industrial fazer então o seu processo. Considerando caldeiras que trabalham com processo de aquecimento para produzir o produto, aquecendo, e eles têm um controle também de pressão operacional. Então a caldeira jamais pode, no interior da cama de vapor, estar acontecendo lá uma pressão inferior à pressão operacional requisitada no processo industrial. E mais, vocês têm que observar que a máquina que está utilizando esse vapor está longe da caldeira. E esse vapor, ele sai lá da câmara de vapor, vai por tubulações. Essas tubulações têm curvas, tem válvulas e a perda de cargas. Então a tendência dessa pressão cair ao longo do caminho até chegar no equipamento aonde esse vapor vai participar do processo industrial. Muito bem, então a pressão operacional é exatamente a referência, aonde a pressão interna da caldeira não pode ficar menor. E eu diria nem igualar, porque existe as perdas até chegar à máquina. Então nessa hora é que entra então o pré-exostato. E o pré-exostato ele vai trabalhar exatamente mandando ligar e desligar o exaustor. O exaustor é o responsável para, na combustão lá na fornalha, prover a fornalha do oxigênio que está contido no ar. Porque os senhores sabem, para que haja a combustão, tem que haver a presença de um combustível e de o que nós chamamos comburente, que é o oxigênio. E logicamente a presença do fogo, que é para começar a combustão. Que isso acontece no acendimento da caldeira. Bom, a caldeira está acesa, né? E os gases quentes estão circulando pelos tubos de gás quente. Estamos então produzindo vapor.
E esse vapor, ele se expande então na câmara de vapor. E a tendência da pressão interna da câmara de vapor é crescer. Então, quando o exaustor estiver ligado, já posso dizer para os senhores operadores, vocês têm que estar carregando a fornalha de lenha. Quando o exaustor para, não há mais necessidade. Então o que é que vai acontecer? A pressão interna da caldeira está crescendo e o pré-exostato sente esta pressão crescer. Crescendo, crescendo. Só que chega uma hora que existe a presença dessa pressão que ela estava crescendo, ela não pode igualar a pressão de abertura da primeira válvula de segurança. Então o que é que se faz? Quando se regula o pré-exostato, a gente deixa aí 0,5 kgr por centímetro quadrado antes de abrir, antes de alcançar a abertura da primeira válvula de segurança. Porque senão, o que estava de pressão no interior da caldeira vai ser expurgado. Isso só pode acontecer em situações emergenciais. O que é que se faz então agora? O pré-exostato manda desligar o exaustor. O que é que vai acontecer? A tendência da combustão é cada vez mais ir diminuindo porque não tem a presença do oxigênio, né? Mas fica lá queimando o combustível sobre a grelha, porque ainda existe uma, diria assim, uma aeração, porque o chaminé lá em cima está passando ar e há tendência de circular ainda, né, alguns gases, né, o ar, mas não como com a presença do exaustor. Muito bem. Agora o que é que vai acontecer? Começa lá o consumo no interior do processo industrial e a pressão interna da câmara de vapor agora vai caindo. E o pré-exostato está exatamente percebendo, ele está sentindo esta pressão. Quando ficar faltando 0,5 kgf por centímetro para igualar a pressão operacional, o exaustor é outra vez ligado pelo pré-exostato. E esse processo fica se repetindo. Então, senhores, os senhores agora estão orientados, estão esclarecidos como funciona a instrumentação de controle, de enchimento da caldeira d'água, que nós chamamos garrafa de nível, para manter o nível operacional d'água no interior da caldeira constante, oscilando entre a ponta do eletrodo superior, que é o primeiro, e a ponta do eletrodo inferior, que é o segundo. E assim como existe a instrumentação de controle da pressão da caldeira, que é exatamente o responsável por isso, é o pré-exostato, que manda ligar o exaustor quando a pressão no interior da câmara de vapor estiver caindo, faltando 0,5 para igualar a pressão operacional. Nessa hora, o pré-exostato manda ligar o exaustor e o operador da caldeira, o que é que ele faz? Carrega essa caldeira de lenha do combustível sólido, já que nós estamos falando de uma caldeira flamo-tubular de combustível sólido. E essa caldeira poderia ter um sistema automatizado,
de carregar combustível, que nessa hora também ele entraria em operação para colocar o combustível lá sobre a grelha. Muito bem, essa pressão vai crescer, 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 vai chegar a hora que ela está se aproximando da regular de abertura da primeira válvula de segurança. A válvula de segurança não pode abrir, então o pré-exaustato manda desligar o exaustor. Não se bota mais lenha no interior da fornalha dessa caldeira. E encerrando, senhores, tanto a bomba como o exaustor tem que trabalhar na posição automática.